Como é que a Taesa vai te deixar rico? Aliás, será que investir em Taesa, somente em uma ação, vai te deixar rico? E se sim, quanto que você deveria ter investido em Taesa e quantas ações você deveria ter para gerar uma renda passiva muito boa lá na frente, uma renda passiva capaz de te trazer muita tranquilidade financeira para sua vida? Enfim, eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo e vou falar sobre Taesa também, que está caindo cerca de 8% nesse ano e que mais importante do que isso, ou até mais preocupante do que isso para quem gosta de focar em dividendos, tá vendo também seus dividendos caírem aí recentemente, em um contexto em que tem bancão jogando a toalha sobre Taesa. Enfim, será que dá para ficar rico com Taesa dessa forma? Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, em que eu vou te explicar o que está acontecendo com Taesa, como que em tese ações de Taesa tirariam uma renda passiva muito alta, né, para trazer muita tranquilidade para sua vida. Eu vou trazer aqui a minha opinião sobre essa história de uma ação te deixar rico ou não. Presta muita atenção, comenta aqui se você é acionista de Taesa e por quê, enquanto eu quero começar aqui com o contexto. A Taesa é uma empresa do setor de transmissão de energia elétrica, né, que é um dos 3 subsetores principais aí do setor de energia elétrica. Tem as empresas que geram energia, tem as empresas que distribuem energia e tem as empresas que transmitem energia das geradoras para as distribuidoras. É importante trazer isso porque o mundo inteiro está passando por um momento de transição energética. Isso é pauta, inclusive, dos debates nos Estados Unidos. Existe uma demanda muito grande por fontes mais sustentáveis de geração de energia, que não requeram aí queimar uma tonelada ou muitas toneladas de carvão. E nisso aí, algumas empresas desse setor, só que do setor de geração, podem aí sofrer um pênalti. Não é o caso das empresas do subsetor de transmissão, que possuem uma dinâmica totalmente diferente. Basicamente, no grande resumo, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela faz alguns leilões, as empresas participam desses leilões, as que vencem o leilão, pela melhor proposta, ou seja, pela proposta que vai ter uma menor taxa interna de retorno e entregar os requisitos do leilão, tem que desembolsar muito dinheiro no primeiro momento, fazer um grande investimento para depois explorar um negócio que é chamado de RAP, Receita Anual Permitida. Essa é a dinâmica e, embora empresas de transmissão de energia não corram aí o risco de transição dos modelos e das fontes de geração de energia, elas correm outros riscos, como o vencimento das suas concessões, que demanda bastante investimento e pode derrubar os dividendos. Foi esse um dos motivos por trás aí do Banco Safra ter jogado a toalha com Taesa. Eles argumentaram como motivo principal a mudança no payout e que Taesa deve pagar menos dividendos. Para que você entenda, pelo menos esse ano a Taesa passou a pagar dividendos com base no lucro líquido regulatório, que ao invés de refletir a performance da Taesa como empresa, reflete a performance da Taesa em relação às tarifas aplicadas ao setor de energia elétrica brasileiro. E aí, segundo o CEO da Taesa, o Ricardo Pecci, esse movimento aqui é uma forma de unir o útil ao agradável. Ou seja, a companhia segue priorizando o retorno ao acionista ao manter o pagamento de dividendos, mas passa também a priorizar a gestão do endividamento e o crescimento sustentável do negócio, o que para o Safra é um problema, apesar de que o lucro líquido regulatório da Taesa tenha crescido consideravelmente de um ano para o outro. Foi 22% de alta nesse último trimestre, entre o mesmo período de 2023, e a mesma coisa do comparativo trimestral. Mas é claro, o problema da política de dividendos de Taesa, ele é mais profundo. A Taesa, ela tem um alto endividamento. Por olhar ali a evolução da sua dívida líquida, vê que a empresa deve 11 bilhões de reais e que essa dívida líquida é 4 vezes o seu EBITDA, que para uma empresa normal, de um setor normal, seria algo que começaria a ficar preocupante. Mas é claro, para um setor de transmissão de energia elétrica, em que a receita é muito previsível, isso preocupa menos do que para uma empresa normal, embora a Taesa tenha que aprender a lidar com isso. Ela não pode seguir crescendo sua dívida líquida, a relação dívida líquida e EBITDA ad eterno. Bom, sobre essa dívida, ela está diretamente atrelada ao IPCA, que não é grande problema, porque a receita anual permitida da empresa tem uma parte boa atrelada ao IPCA, outra parte ao IGPM, mas o Banco Safra destaca aí o endividamento da Taesa como um problema. Endividamento maior, dividendos menores. Em tese, até porque existe um contraponto à opinião dos analistas do Safra, que é a opinião dos analistas da XP, que dizem aí que os níveis de dividendos da Taesa devem se manter, embora eles não omitam de que o fato da empresa estar alavancada ainda é um problema. Por isso que a XP tem recomendação neutra para a Taesa, por acreditar que o bom momento já passou. Eu fico me colocando no lugar do investidor PFC, pessoa física comum. Como tomar decisões de investimentos nesse cenário? Um fala que os dividendos vão secar, o outro fala que é um exagero, mas mesmo sendo exagero, não recomenda a compra. Meio que fala assim, se você tem Taesa, mantém, se não tem, não compra, que é o que está por trás
esse termo de recomendação neutra. Enfim, será que nesse cenário a Taesa ainda vai pagar bons dividendos? Será que a Taesa é capaz de deixar rico ou te gerar uma renda passiva mensal previsível? Bom, para isso eu vou pegar a carteira aqui de um inscrito no canal como exemplo. Um cara aqui que chegou à nossa sessão de consultoria de investimentos gratuitas do Clube do Valor com cerca de 370 mil reais investido em Taesa, cerca de 7% da carteira dele, o que não é uma posição muito relevante, do tipo, nossa, esse cara aqui tá correndo um risco enorme, mas ele tinha 7% de Taesa meio de forma aleatória, até porque ele tinha algumas posições como Vale, peso de 14%, Unipar, quase 11%, ele não sabia explicar por que ele tinha tantas ações da Taesa, na verdade ele não conseguia explicar muito bem como ele tinha tomado cada uma das decisões de investimentos dele, e ele sabia, ele nos disse que na visão dele estava investindo sem estratégia, ele nos procurou para ajudar a investir com mais estratégia. É o nosso DNA. Caso você não saiba, a gente ajuda clientes de patrimônio relevante, ou seja, quer passar ali pelo menos 300 mil reais, mas muitas vezes do primeiro, segundo, quinto, 10º milhão, a tomar decisões de investimento para preservar e multiplicar esse patrimônio com mais estratégia. E a primeira etapa do nosso serviço é uma etapa gratuita, como se fosse uma amostra dele. É uma sessão de consultoria de investimentos gratuita que eu quero te convidar para fazer. Você pode solicitar a ligação de um especialista aqui do Clube do Valor se preencher um rápido formulário que eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. É rápido mesmo, a gente vai analisar as suas respostas. Se a gente achar que você tem fit, que a gente consegue te ajudar, a gente vai te ligar. Detalhe, usando o celular com DDD do teu estado. E eu acredito que você só tem a ganhar com isso. Tem muita gente que recomenda participar dessa reunião, como esse cara aqui, um seguidor que deixou uma mensagem para o Pedro, nosso especialista, dizendo que valeu a pena, foi muito bom para quem investe, não tem tempo para acompanhar a sua evolução patrimonial. Dito isso, tá? Se você clicou nesse vídeo, o título dele é Como Taesa vai te deixar rico? Talvez essa seja a pergunta que esteja na sua cabeça e eu quero, antes de dar minha opinião, fazer algumas simulações aqui, né, do quanto você precisa ter de ações da Taesa para receber um determinado nível de dividendos mensais. Para isso, vamos dar uma olhada aqui no Dividend Yield de Taesa. Tá? Ele voltou a performar perto da média histórica por esse gráfico aqui do Status Invest, média histórica de 10,7%, caiu bem em 2023, caiu para 7,5% e agora está em cerca de 9,8%. Só que a expectativa do mercado era que os dividendos iam secar ainda mais, quando na realidade o que aconteceu foi um leve aumento. E se você tentar prever para onde vai os dividendos, você primeiro vai perder muito tempo. Você vai ter que estar muito por dentro do caso de Taesa. Vai ter que fazer projeções e muitas vezes as projeções vão ser erradas por melhor que você tenha feito seu trabalho investigativo. Aqui no clube a gente não gosta de fazer isso. A gente não faz projeções. A gente investe de forma sistematizada, seguindo estratégias inspiradas no Factor Investing, como a nossa estratégia de seleção de ações boas pagadoras de dividendos, em que a gente passa por 3 filtros, né? O filtro de liquidez, o filtro de consistência de lucro líquido e de distribuição de dividendos e o filtro de altos dividendos, tirando empresas com lucro líquido negativo no último trimestre, nos últimos 12 meses. Uma estratégia que a gente batizou de máquina de dividendos, que a gente testou e cujo resultado foi muito superior ao resultado do Ibovespa nos últimos 25 anos, que a gente ensina de forma gratuita num e-book, em que a gente ainda revela 7 das 10 melhores pagadoras de dividendos da bolsa. Você pode baixar de forma gratuita no segundo link aqui na descrição. Eu vou te falar se Taesa entra ou não entre as 10 melhores pagadoras de acordo com essa estratégia, mas antes vamos lá a simulação que vai responder se Taesa vai te deixar rico e quanto de dinheiro você tem que ter em Taesa para ficar rico ou para ter uma renda passiva muito alta. Lembrando que aqui a gente vai simular de acordo com o histórico que a empresa pagou no passado, ou fazendo algumas simulações aqui projetando diferentes níveis de futuro, e você vai ter aí na ponta da língua a resposta para essa pergunta. Bom, primeira simulação, tá? Taesa, a essa cotação aqui, com um cara que tem 370 mil, né, que é o caso ali que eu te mostrei que passou pela nossa consultoria de investimentos, se Taesa tiver uma média de dividendos igual à média dos últimos 3 anos, ele vai receber cerca de 42 mil reais por ano. Se Taesa distribuísse menos, esse cara aqui receberia menos. Se Taesa distribuísse, por exemplo, 10% daqui para frente, esse cara ia receber 37 mil reais mais ou menos por ano. Agora ninguém fica rico com uma renda passiva de 42 mil reais. Então vamos lá, se você quiser ter uma renda passiva anual de 120 mil reais por mês, vou botar aqui, se Taesa distribuir igual à média dos últimos 3 anos, você deveria ter cerca de 1 milhão de reais investidos nela ou 29.800 ações. Porém, tudo que eu te mostrei aqui nos indica de que os dividendos de Taesa tendem a ser menores, pelo menos no curto prazo, não sei se no longo prazo. Se esses dividendos forem iguais aos dos últimos 12 meses, você tem que ter cerca de 1 milhão e 200 mil reais investidos em Taesa, mas se eles forem menores ainda, forem na faixa dos 8% de yield,
Aí você tem que ter 1,5 milhão. E se eles caírem para uma faixa de 6%, você deveria ter 2 milhões em Taesa para ter essa renda passiva aqui. Agora, 10 mil reais por mês pode ser um nível muito bom de renda passiva, pode te dar muita tranquilidade financeira, mas, cara, rico mesmo, rico, o cara tem mais de 1 milhão de reais por ano de dividendo. Aí, nesse caso, o que acontece? Tá? 1 milhão de reais de dividendos anuais, a um yield projetado de 6%, o yield mais conservador, requer aí cerca de 16 milhões de reais investidos somente em Taesa. A um yield de 8%, são 12 milhões e meio. A um yield igual dos últimos 12 meses, são cerca de 10 milhões. E a um yield igual da média dos últimos 3 anos, é cerca de 8 milhões e 700 mil. Em outras palavras, tá? Algo entre 9 e 17 milhões seria o suficiente para você ter uma renda passiva muito boa com Taesa. E por acaso, tá? Está dentro do ranking da máquina de dividendos, está na 6ª colocação do ranking da nossa estratégia, que usa apenas dados quantitativos. Então ela está na carteira de alguns clientes nossos que focam em dividendos. Dito isso, quer saber minha real opinião? Esse negócio de, como uma ação vai te deixar rico e tal, para mim é uma balela. Não faz nenhum sentido querer enriquecer com uma ação. Isso aqui aumenta muito o risco de você não proteger o seu patrimônio. Por mais que o setor de Taesa seja seguro, que o management dela tenha mostrado sinais de que é um management muito bom, o que vai te deixar rico mesmo é uma soma de 3 coisas. Uma boa organização financeira e um bom plano financeiro, uma boa renda, que sim, você pode aumentar a sua renda, você pode desenvolver novas habilidades, se tornar um profissional melhor, um empreendedor melhor e ganhar mais dinheiro. Foi assim que todos os clientes nossos de Wealth enriqueceram. Ninguém ficou rico só com investimentos. As pessoas aqui, os nossos clientes, são médicos, engenheiros, programadores, empresários, advogados, com uma renda alta, que conseguiram poupar bastante, montar um patrimônio muito grande. Por isso que a partir do momento que você se organizou financeiramente, aumentou sua renda, aí sim é importante investir bem, mas não tudo numa única ação. Isso aqui não faz sentido nenhum. Mais que nossos clientes tenham, vários deles ações da Taesa, eles têm outras 9 ações, eles têm outras classes de ativos, eles têm ações norte-americanas, eles têm fundos imobiliários, eles têm renda fixa. Os caras não estão só comprados em Taesa, eles não vão ficar ricos só com uma ação. Eles vão proteger e multiplicar o patrimônio com boas estratégias. É isso que a gente faz aqui com os nossos serviços de Wealth. E toda essa jornada de organizar a sua carteira, aumentar a sua renda e investir bem é o que eu ensino no treinamento Mestres do Capitalismo, que se você está assistindo esse vídeo hoje, ainda está com vagas abertas, a gente está para encerrar as vagas para o Mestres, porque embora seja um projeto maravilhoso, que a gente alcance várias pessoas, ele requer muito trabalho, muita gente aqui alocada na nossa equipe para ele, e o clube é uma empresa de gestão e consultoria de investimentos, a gente não pode esquecer disso. Beleza? Vou deixar o link para o Mestres aqui no terceiro link na descrição, aqui eu vou deixar o link de um vídeo similar a esse aqui e aqui o link para você solicitar uma sessão gratuita de análise de carteira conosco. A consultoria gratuita que eu falei agora há pouco. Um grande abraço e até mais.